Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Chi no Adachi. Bem, eu gostaria de começar dizendo que esse é um mangá bem tenso, bem desconfortável e cheio de esquisitices. E apesar do que alguns podem pensar inicialmente, acreditando que esse é só mais um daqueles mangás esquisitos que envolvem relacionamentos errados entre mãe e filho, saibam que esse é, na verdade, um excelente mangá psicológico. Um dos melhores que eu já li, estando quase no mesmo nível do incrível Oyasumi Pum Pum. Oyasumi Pum Pum sendo uma das melhores obras-primas que eu tive o prazer de ler. E se você não o leu, eu recomendo fortemente que leia. Chi no Adachi não fica muito atrás, tendo uma narrativa que, eu tenho que dizer, me surpreendeu bastante. Se você que está vendo esse vídeo valoriza a minha opinião ou tem um gosto similar ao meu, eu recomendo fortemente que você preste atenção no que eu vou dizer neste vídeo, pois este pode ser um dos melhores mangás que você pode ler. Eu sempre gostei muito de filmes, séries, livros, mangás e animes que focam mais no lado psicológico, então foi realmente uma experiência muito prazerosa ler Chi no Adachi. E eu espero que seja a mesma coisa com vocês. Sei que todos não terão uma experiência positiva ou muito positiva, já que todos nós temos experiências diferentes, mas eu espero e acredito que a maioria vai gostar desse mangá. Agora, antes de continuarmos, vamos falar da premissa. Osabi Seichi é um garoto como qualquer outro, que vive uma vida normal com a sua mãe e o seu pai. A mãe do Osabi, Seiko, é uma mãe super protetora, que parece se importar bastante com seu filho, enquanto seu pai é alguém ausente, já que o trabalho toma boa parte do seu tempo. Até aqui, nada de anormal. Um dia, em uma reunião com outros familiares, um acontecimento faz com que o Osabi veja a mãe dele de forma diferente. Vendo que uma mãe, apesar de ser considerada uma figura importante para o crescimento do seu filho, também pode ser uma figura que pode trazer a ruína do próprio filho. A primeira coisa que eu gostaria de falar é de como o autor pega essa noção pura que muitos têm sobre as mães e destrói. Uma mãe é vista geralmente como uma figura extremamente amorosa, que vai cuidar do filho em qualquer situação, demonstrando a maior das compaixões, e por fim, protegendo ele de todo o mal. A questão é, e se o mal for a própria mãe? E se o maior de todos os males da vida de uma criança for a mãe? Como alguém que ainda não cresceu, que não se desenvolveu fisicamente e mentalmente, pode escapar dos grilhões colocados em sua mente por uma das pessoas mais importantes de sua vida? Essa é, certamente, uma situação desesperadora. Com isso em conta, eu gostaria de falar de como algumas pessoas falam de como a relação de mãe e filho apresentada no mangá lembra de alguma forma a vida delas, o que é triste e também muito perturbador. Quando você para pensar que tem tantas pessoas passando por isso, que existem muitas pessoas que passaram por essa situação, você começa a refletir em como o mundo pode ser um lugar tão injusto e cruel, pois não existe um local totalmente seguro, mesmo na presença de uma mãe. A figura da mãe em Chi no Adachi vai significar o desespero, o controle e a loucura. O autor, Shuzo Oshimi, faz um bom trabalho em manter tudo muito realista no mangá, apesar das várias metáforas visuais que trazem aquela sensação fantasiosa. A arte do Oshimi continua encantadora, e, na minha opinião, aquilo que se destaca é a capacidade que ele tem de desenhar expressões faciais e de mostrar a linguagem corporal dos personagens. A linguagem corporal e as expressões faciais foram sensacionais, talvez as melhores que eu já vi em um mangá. Você consegue ver, mesmo não sendo um profissional, o que cada movimento, o que cada expressão significa. E isso adiciona tanto realismo para a obra que você começa a compartilhar da mesma sensação dos personagens em determinados momentos. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers, é claro, mas teve uma vez que uma situação que estava ocorrendo no mangá me causou uma sensação de sufocamento, como se eu precisasse falar algo, quando na verdade quem precisava falar algo era um personagem em um mangá. Essa experiência foi fantástica. Mostra como uma boa arte, em conjunto com uma boa história, conseguem impactar o leitor de forma profunda. E no final é isso que a gente quer quando lemos alguma obra. Às vezes a gente quer sentir tristeza, raiva, felicidade, euforia e por aí vai. E quando uma obra consegue atingir tamanha profundeza, fazendo como se você estivesse sufocando como um dos personagens, é quando você sabe que ela está em um nível muito alto. Com isso, vamos falar de forma sincera da narrativa, que caminha de uma maneira extremamente agradável. Em nenhum momento eu pensei em algo como, nossa, essa história é arrastada. Não, eu pensei várias vezes em como a progressão é agradável e rápida. E tem um pequeno detalhe que eu acho que contribui muito para que a narrativa não deixe o leitor cansado. E isso é a quantidade de diálogos. É incrível como você consegue entender essa história, mesmo quando na maioria dos capítulos o diálogo é curto
e direto. Os acontecimentos também ajudam muito e não deixam você descolar do mangá. Se você tem que trabalhar, se você tem que estudar, se você tem algo importante para fazer, então é melhor tomar muito cuidado com esse mangá, pois ele te segura mesmo e toda vez que você acha que vai ser liberto, uma nova situação surge e deixa você ansioso para saber o que vai acontecer. Inclusive, quando você avança um pouco na leitura, o autor vai começar a brincar com a sua perspectiva. Algo que deixa o leitor realmente desorientado, e isso é proposital. Você vai começar a questionar, junto com vários personagens, o que é real ou não, e isso vai abrir portas para uma futura sensação de injustiça e falta de esperança. E vocês que vão ler vão entender o porquê. Gostei bastante de quase todos os personagens. Em destaque, a mãe do Osabi, Seiko, o próprio Osabi e o interesse amoroso dele, que é a Fukishi. A Fukishi é uma personagem muito importante para o crescimento do protagonista. Ela tem um grande papel na história como uma figura que simboliza o nascimento da maturidade e de uma possível liberdade, algo que se encaixa perfeitamente na história. Ela também traz o romance para a obra, então se você é uma daquelas pessoas que gosta de romance, está aí mais uma coisa boa que você pode encontrar em Chi no Adachi. Em geral, Chi no Adachi é uma excelente leitura, sendo o melhor mangá que eu já li do autor Shuzo Oshimi. Não existe nenhuma hesitação em mim quando eu digo que esse é um dos melhores mangás que eu já li, com foco em psicológico. Se você deseja esse tipo de obra ou nunca tentou ler um mangá desse tipo, então esse é o mangá para você começar. A minha nota para Chi no Adachi é 9. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Chi no Adachi, ok?